que você vai resolver os problemas. Vender chama para o marido, né, gente? O marido, aquele marido que tá, né? Mas, enfim, não era esse assunto que eu ia falar agora, não. Como eu estava falando, a gente está entrando aí no mês de junho, e nada melhor do que um mês fresquinho, né, zeradinho, para a gente começar a fazer tudo que a gente não fez até então, né? Então, é sempre bom que a gente traga esse pensamento, essa mentalidade de que, independentemente do que eu não fiz lá atrás, opa, acabou aqui, daqui para frente eu vou fazer, né? E que a gente seja constante nessas microações, nessas pequenas ações, mesmo que ainda não seja no volume, na velocidade que a gente gostaria que fosse. Eu também tenho várias coisas na minha vida, né? Eu sempre comento com a Mônica e com a Elisana, que está um pouco mais próxima fisicamente, né, de mim, que, nossa, às vezes tem várias ideias, eu queria fazer várias coisas, né? Porém, a gente tem que parar e pensar, eu estou fazendo o que está no meu alcance. Agora, realmente tem essa conscientização, eu realmente estou fazendo o que está no meu alcance, porque tem aquilo. A gente também não pode enlouquear, vamos dizer assim, né, que enlouquecer, a gente sempre brinca do enlouquear, achando que, tipo, meu Deus do céu, não dá para fazer nada, eu não vou fazer nada. Não é isso. Eu vou fazer da forma como dá para eu fazer. Uma coisa que eu sempre falo, né, para as pessoas que estão entrando, a nossa empresa, a Mary Kay, que é a empresa que a gente trabalha hoje, que é a nossa fornecedora, ela tem que se adaptar, né, à nossa rotina. Porém, é bem verdade que, se a gente também não der nenhuma prioridade para que ela se encaixe nessa rotina, algo também não vai acontecer, o dinheiro não vai vir, as vendas não vão acontecer, né? Então, para que eu tenha, para que ela se encaixe, mas que não seja algo, né, para quem já tem outro negócio, para quem já tem outro emprego, ou seja, ela é totalmente adaptável, né, a outras funções ali exercidas. Mas é fato que a gente precisa utilizar, nem que seja pelo menos 30 minutos, né, meia hora aí do nosso dia, para fazer alguma coisa, né? Postar algum conteúdo, contactar algum cliente, né? Fazer pelo menos um pós-venda, alguma coisa a gente tem que fazer, contactar, comunicar que a gente, né, trabalha com aquele produto, porque senão ninguém sabe que a gente existe, né? Então, quando ninguém sabe que a gente existe, lógico, ninguém vai comprar nada da gente. E uma das formas para a gente começar, que eu gosto muito, vocês sabem que eu gosto de ler livros de empreendedorismo, de negócio, mas para mim, a melhor, isso aí, a melhor, a gente vai ver isso aqui, a melhor coisa, o melhor lugar para se buscar, né, é a palavra de Deus. E como eu já falei aqui, acho que em outras aulas, nesses livros de empreendedorismo, de negócio, de motivacional, de tudo que a gente for ler, a gente sempre vai ver que, na verdade, tudo foi tirado da palavra, né? Então, antes da gente começar, eu quero trazer essa conscientização aqui, que Deus, ele é o quê? Ele é um Deus de ordem, né? Então, como que a gente pode pedir uma prosperidade se a gente nem está preparado para administrar? E aí eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês, e normalmente eu deixo vocês ficar bem quietinhos, mas eu queria ouvir a resposta de vocês com relação a essa pergunta que eu vou fazer, que é, se hoje, prem atenção, estou usando meu inglês de pau ferro, se hoje, você recebesse um saldo, um lucro de 10 mil reais na sua conta, com relação à lucratividade do seu negócio, o que você faria hoje? Fala para mim. Uma de cada vez. Vou esperar. Repete a pergunta. Se hoje você recebesse 10 mil reais, caiu lá na sua conta, que é um lucro da sua empresa, da Mary Kay, o que você iria fazer com esse dinheiro? Eu primeiro ia repor minha pronta entrega, né? Porque ela tá baixa, ela tá precisando até aumentar. Então, se eu vendi 10 mil, é porque eu torrei ela toda. Então, eu preciso repor a minha loja, porque senão ela não vai gerar mais lucro. Eu acho que o que você quer saber é se eu separaria um dinheiro para guardar, cara. Eu acho que hoje eu separaria, mas há uns dias atrás não. Eu acho que o que ela falou na aula passada, né, foi sobre isso, né? Sobre, ao invés da gente pegar dinheiro para a gente, pagar nossas próprias contas, a gente tem que reinvestir. O que foi tirado daquele trabalho, a gente tem que reinvestir. E acredito eu que o ideal seria, para estar saudável, seria também fazer tipo um caixa 2, né? Um caixa extra,
para quando o mês estiver muito ruim, a gente saber que a gente tem uma reserva. Isso. Eu vou te falar sinceramente que eu não faria isso antes, né? Antes de ter aquela aula de semana passada. Porque a gente vende 10 mil, vou botar meu peito, vou pagar uma conta que está atrasada, fazer alguma coisa, né? Tô rica, né? 10 mil. Mas não adianta estar rica esse mês e mês que vem tá pobre, né? Exatamente isso. Dai botou aqui, pagaria dívida que estou até o pescoço. Aí é exatamente isso. Tipo, a Mônica, ela trouxe uma visão que é muito boa. Peraí, se eu vendi 10 mil, ou seja, meu estoque está meio zerado. Então, lógico, eu tenho que reabastecer esse estoque, né? E aí vai sobrar, né? Um dinheiro que ela vai reabastecer, mas ainda vai sobrar um dinheiro. E aí vem justamente aquela coisa da administração, um pouco que a gente viu lá atrás, né? Porque o que a gente tem que entender que a gente não pode ser, gente, é uma empresa onde o dono tem um CPF rico e a empresa um CNPJ pobre. Tudo bem que hoje a gente não precisa ter um CNPJ para fazer o nosso negócio, né? E diferentemente do que as pessoas pensam, você não precisa ter uma loja e um CNPJ, uma loja física e um CNPJ para se ter uma empresa. Mas você precisa ter uma cabeça de empresário. Se você não tiver essa cabeça, você mata a sua galinha dos ovos de ouro. Né? A Dai falou aqui, pagaria a dívida que estou até o pescoço. Se for uma dívida, né, da empresa, ok. Mas se você receber 10 mil hoje, né, que foi um lucro da sua empresa, e você pegar 10 mil e pagar dívidas pessoais você vai fazer o quê? Matar a sua galinha dos ovos de ouro. De novo. E aí, levaria mais ou menos 2 meses para você estar novamente com dívida até o pescoço. Por que isso, né? E a Michelle também falou muito bem, que ela não faria assim, né, até semana passada. Ou seja, é justamente isso, trazer uma conscientização. Na semana passada, Dayana falou, é o que acontece. Na semana passada, a gente viu sobre essa parte, né, da gente reinvestir, mas Daisy, né, só voltando um pouquinho, porque a Dai não estava aqui na aula da semana passada, mas Daisy, mas eu nunca vou ver o dinheiro, pessoa física, né, eu preciso. Sim, mas é tudo com a administração. Opa, esse varou aqui. Um exemplo, né? 500 é da empresa, vou repor, vou tirar de 50, uma reserva ali de emergência para um giro que eu posso precisar, né? Porque aí um mês a venda pode cair um pouco, mas aí eu tenho um giro e aí eu consigo levar o meu negócio. E uma porcentagem que eu vou estipular, vou organizar e vou tirar mensalmente para mim. Poxa, mas essa porcentagem que eu estou tirando aqui, sei lá, só está me dando R$300, um exemplo que eu estou dando aqui, fictício, tá? Só está me dando R$300. Eu vou aumentar minha porcentagem? Melhor que não. O que você tem que fazer? Opa, eu tenho que arrumar um jeito para eu vender mais. E aí eu vou prospectar mais, eu vou fazer mais atendimento, vou pedir mais indicação, né? E aí é a gente arrumar recursos, arrumar meios de fazer estratégias diferentes, né? Eu já fiz bolsa 48 horas, eu vou fazer uma aulinha de automaquiagem, vou fazer no Instagram, vou chamar as amigas, vou abrir aqui um Meet, ou então, até no Instagram mesmo dá para fazer, né? Para aquele, eu acho que é Close Friends, que dá para você abrir só para amigos, uma live e você fazer fechada só com amigos. Então, assim, é a gente criar essa estratégia para fazer dinheiro. E para fazer dinheiro, a gente precisa o quê? Ser organizada. Gente, vocês não vão achar, mesmo que uma pessoa ela tenha um salário, né, um faturamento de 20 mil, de 50 mil, se ela não for organizada, essa pessoa vai viver com a corda no pescoço. Essa pessoa vai viver endividada. Porque tem a questão de você fazer mais dinheiro, mas também tem a questão que você precisa administrar esse dinheiro. Se você não tiver essa consciência, e detalhe, na administração de dinheiro, o coração não pode ficar amolecido sempre, não. Porque é diferente, tá? A palavra de Deus, ela diz que a gente tem que socorrer os necessitados, órfãos, viúvas, né? Que naquela época, inclusive, não podia trabalhar, né? Hoje, várias mulheres podem trabalhar. Agora, necessitado é diferente, porque tem gente que quer ficar necessitada a vida toda, porque tem um outro lá, ó, provendo. Então, a gente precisa ter essa consciência e tomar cuidado com isso. Estou falando aqui do jeito que você deve ou não fazer? Não, estou aqui orientando. Cada um vai fazer, né, o que lhe convém e achar melhor. Mas eu estou falando, gente, até por uma experiência própria. E que se eu tivesse agido só com o coração, só com a emoção, minha filha, a pessoa, inclusive, ela está mais pior ainda hoje. Então, às vezes, a gente acha que está ajudando. Só que, na verdade,
Você está entrando lá no barco de Jonas, daqui a pouquinho, ó, o barco está afundando. E detalhe que eu aprendi, às vezes a gente quer ser melhor que Deus, tá? Porque Deus está lá corrigindo a pessoa e eu tô lá, sim, meu Deus. Você quer ter mais misericórdia que Deus. E Deus muitas vezes só vai corrigir aquele a quem ele ama. Então, cuidado para você não entrar também numa prova. Nem sei porque eu estou falando isso, enfim, nem é o viés da aula, né? Mas aqui a gente é assim. Mas, enfim, tomem cuidado com isso, já que a gente estava falando da questão, né, da dívida, a gente entrou nisso. É bom a gente tomar cuidado com isso, tá? Mas que bom, Michele já tem aí a consciência que ela não pode torrar tudo e botar os peitinhos assim de imediato. O que a Michele pode fazer? Fazer a receita, ela vai tirar, vai começar a fazer um caixinha, vai botar lá, e aí ela vai determinar, poxa, os peitinhos são o quê? 10 mil? Um exemplo, né? 10 mil, quanto que eu preciso botar lá nesse caixinha por mês para poder fazer aquilo ali? E vai chegar a hora que ela vai botar os peitinhos dela tranquilo, sem medo de ser feliz e poder, ó, botar o cortininha lá na praia, tranquilo, sem preocupação, sem dor de cabeça, tá? Então, vamos lá. Deus gosta de quê? De ordem. Desordem não é com Deus. E, inclusive, isso, gente, vou te falar, essa semana, um rapaz também, seja, um rapaz falando, gente, como tem gente crente endividado. Endividado. Muito. Por quê? Porque não gosta de falar de dinheiro. Falar de dinheiro. Nossa, fulano, materialista, né? Menino, o povo só fala de dinheiro. Só fala de dinheiro. Gente, você não vai ter aquilo que você despreza, tá? Quando você vê alguém que, nossa, fulano só pensa em dinheiro. Nossa, fulano só pensa... Você também pensa. Você só não tem coragem de verbalizar. E aí, às vezes, a gente quer se achar melhor do que o outro. Estou falando isso, eu vivi isso, tá, gente? Vida rosa da pobreza. E a gente falava muito isso lá. Eu cresci ouvindo isso. Parece que quem tem dinheiro tipo, não entra no céu. E aí, tudo que é aquilo que a gente despreza, você não vai ter. Se você despreza, você não tem. Então, assim, quando a gente despreza, a gente tem repulsa, né? Repúdio daquilo ali. Só que a gente precisa do bendito nessa terra, porque a gente vive num mundo material que precisa das coisas materiais. E nada tem a ver com a sua desconexão com Deus, vamos dizer assim. Falando da questão da ordem, né? A gente precisa se organizar, porque isso é para a vida pessoal, vida emocional. Porque a falta de organização, gente, principalmente no âmbito financeiro, eu não sei se vocês sabem, mas o maior índice de divórcio não é por traição, é pelo fato do financeiro estar totalmente arrebentado dentro dos lares. Então, a gente precisa, isso é sim uma questão séria que a gente precisa levar mais a sério e ter mais conscientização de que não é brincadeira, né? E depois a gente fala, o devorador entrou. Se a gente pegar a fatura do cartão de crédito e for olhar, minha filha, não vai ter nenhuma lá que foi o diabo que comprou. Todas fomos nós que tivemos a ação de fazer. Enfim, para começar o nosso mês, o que a gente precisa sempre fazer? Medir o resultado do último. Como foi o último? 10 eu não vendi nada, o meu resultado foi ruim. E aí, o que eu falei na aula passada, que até a Adriana estava aqui, né? Nossa, foi ruim, deu negativo. Investi tanto, não vendi tanto. Aí, ok, você tem esse resultado. Metrificou, viu ali, deu negativo. E aí, outros resultados que você vai ter que medir. Por que deu negativo? Quantas abordagens eu fiz? Quantas postagens eu fiz? Com quantas pessoas eu falei? Por quê? Não adianta você só ir lá no valor e você deu negativo. Tá, deu negativo, mas eu fiz alguma ação? Se eu não fiz, eu já sei, pelo menos eu medi, tipo assim, pô, deu ruim, mas é porque quando você olha no papel, mas eu não... Abordagem, uma postagem, 0, realmente. Então, quando a gente começa a botar no papel e metrificar isso, né, medir isso, a gente consegue ter uma clareza melhor, para ser, opa, mas aí eu pego uma nova folha, esse mês vai ser diferente, aí a gente começa a fazer diferente. Por isso que é importante a gente ter uma noção do que eu fiz e o que eu deixei de fazer. Se eu fiz, foi bom o resultado também, porque eu sei que teve gente que tem muito resultado bom aqui, o que a gente vai fazer? Opa, deu bom aqui, eu vou tentar aumentar isso daqui em 20% esse mês, que aí eu vou me superar. 20%, pô, vai ter uma semana que eu não vou conseguir ali, negócio, pelo menos 15%, 10%, tentar se superar um pouquinho. Então, medimos aí o nosso mês anterior. Tipo, eu tive um panorama. Desde não teve nada, deu tudo ruim. Acabou, fica lá para trás, vamos começar daqui para frente. Eis que tudo novo se fez, né? Então, tudo novo se fez. Amém. Daqui para frente, minha filha. Ó, como diz a Rosana Bonazzi, que usou muito isso, sebo nas canelas e bora trabalhar, porque você não nasceu herdeira, meu. Nós nascemos guerreira mesmo. Então, se não nasceu herdeira, bora trabalhar. Então, alguns pontos básicos
que a gente precisa entender e trabalhar aqui, tá? Vou abrir um de cada vez para a gente não se perder aqui. Lista de cliente, Mônica tinha falado até aí, eu acho que no início, que a gente... Ponto básico isso daqui, tá, gente? Eu vou ter que assistir isso todos os dias, tá? Ah, você tá aqui, nem tinha visto que você tava aqui. Que bom! Que bom, amiga. Assista Eu tô todo dia. anotando, porque, gente, a gente sempre aprende. Eu vou fazer 3 anos, mas a gente sempre, às vezes, peca em alguma coisinha e tem que recomeçar. É assim mesmo. Toda vez que eu vejo a mentoria lá da mentora que eu pago, que eu olho assim, caraca, eu já tinha visto isso, por que eu não fiz? Gente, por isso que realmente a gente tem que toda hora estar voltando, né? Nossa, eu tenho dúvida disso, de uma aula disso, vou voltar lá e vou ver novamente e aplicar. E uma das melhores formas da gente não esquecer, né, é colocando em prática e mensurando aquilo. Determina, tipo assim, poxa, essa estratégia aqui eu fiz, não, acho que não deu muito certo. Pô, vou tentar pelo menos umas 3 vezes de novo, com um formato, né, de diferente, outro público, um outro produto, para fazer a mesma estratégia só com outro produto, para a gente ver o que tem mais aderência. Tudo, gente, é teste. A gente vê o povo na internet com sucesso. Nossa, cara, você acha que eles passaram pelo processo quantas vezes para chegar naquilo ali? Teste, 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 teste. E assim vai. A gente tem porque a gente vê só a parte boa quando aparece, né? Mas não foi só, meu filho, para poder eles chegarem naquilo ali, teve que investir muito, teve que aprender muito, errou, parou, realinhou a rota, bora fazer de novo. Essa é a diferença de quem cresce, de quem tem sucesso, para as pessoas que desistem. O problema é que as pessoas desistem. Porque, se a gente fala, se empreender é tão bom, por que a maioria não empreende? Porque, gente, não é todo mundo que aguenta o tranco. É mais confortável você trabalhar num lugar, todo mês eu sei, é 2.000? Tem 2.000, pronto. A pessoa vai reclamar, a pessoa vai ter dia que ela vai ter que levantar da cama mesmo sem ela querer. Ontem mesmo fiz um vídeo sobre isso, com cólica, deixando o filho, seja lá o que for, com todos os desafios, mas ela vai fazer porque ela não quer também sair daquela zona de acomodação que é aonde a gente foi adestrado, treinado para viver desde pequeno. Então, o empreender é uma desconstrução de tudo aquilo que a gente aprendeu desde criança. Estuda para arrumar um bom emprego. Quem nunca ouviu isso? Olha, estuda para arrumar um bom emprego, senão vai varrer rua. Era assim. Então, assim, quando você vai para o ensino médio, a mesma coisa. O que você quer fazer? Você quer trabalhar em quê? Quando você vai para a faculdade, você faz uma faculdade para trabalhar para alguém, para ganhar melhor. Mas aí você também está ali sempre no âmbito de você estar dependendo de alguém para poder trazer o seu dinheiro até o 5º dia útil. A gente não foi treinado para construção, para construir alguma coisa para mim, porque isso dá mais trabalho. Agora, a gente sim dá mais trabalho, por quê? Porque a gente tem que fazer isso aqui, ó. A gente precisa gerir, e não é todo mundo que quer gerir. Agora, Deise, mas o negócio é pequeno e tal, mas você não quer crescer? Vai ser mais fácil você aprender agora, quando ele está pequeno. Quando tiver grande, detalhe, quando tiver grande, você já vai poder delegar isso para outras pessoas, porque aqui, em nome de Jesus, a gente vai ser próspero, daqui a pouco a gente está contratando. Entendeu, minha filha? Eu penso assim, daqui a pouquinho, agora eu tenho que aprender a editar, tenho que aprender a mexer no Canva, eu tenho que aprender a gerir, eu tenho que aprender, gente, a controlar meu estado, eu tenho que aprender tudo. Mas daqui a pouquinho, vem cá, amada, que eu vou te ensinar. Eu ensino uma pessoa, ela trabalha para mim. Se ela quiser crescer e florescer, amém, eu ensino ela também. Se ela não quiser, tá tudo certo, porque também não é que todo mundo é obrigado a pensar que nem a gente, né? Mas a gente quer sucesso, você quer poder escolher viajar quando você quiser, sem a pessoa que você está trabalhando escolher a data que você tira férias, sem a pessoa que você está trabalhando escolher a data que você pode almoçar, sem a pessoa que você está trabalhando escolher se você pode levar seu filho no médico ou não, se você acordar com uma cólica infernal, arrebentando suas costas, parece que está te acabando por baixo, você poder ficar em casa naquele dia e tomar como é que fala, gente? Uma dipirona, lá um Buscofem, um Buscopan da vida e deitar um pouquinho, sem preocupação que vai perder a hora do ônibus. Então, assim, tudo é difícil. Eu prefiro o difícil de empreender. Por quê? Porque lá na frente eu sei que eu vou poder usufruir de coisas que no CLT eu não vou poder. E que daqui a alguns anos eu ainda vou ter que ir para a fila do INSS para tentar conseguir a minha aposentadoria, que eu nem sei se eu vou conseguir me aposentar. Então, seguindo aqui, primeiro ponto básico é o quê? Lista de cliente. Quantos clientes você tem? Se eu perguntar aqui, quantos clientes vocês têm? Fala aí para mim, também quero ver isso. Quantos clientes tem? Não sei, amiga, mas vou passar a saber. Tá vendo? Não sabe. A primeira coisa, a gente precisa saber. Hoje, eu sei que eu tenho, pelo menos aqui na minha planilha, em torno de 115 clientes, mais ou menos. Né? Lógico,
que tem meses que vai aumentar um pouquinho, tem meses até que abaixa um pouquinho, abaixa por querer, porque esse cliente está há muito tempo sem falar comigo. Por isso que eu botei aqui, ó, quantos clientes ativos, quantos clientes inativos. Você sabe Tá, eu sei quantos clientes eu atendi mês passado. Isso aí não, eu sei. ativos 6 meses são clientes ativos. Porque Eu ninguém sei que compra todo mês. Queríamos que todo mundo comprasse todo mês. mês Mas, passado eu atendi 22 clientes. Olha aí. isso é bom, sabe tudo. Sabe, ticket médio e tudo, minha filha. O que é ticket médio, Deise? O total do mês que você vendeu, tá? Estou falando do mês que fica mais fácil. O total do mês que você vendeu, dividido pelo número de clientes que você atendeu. Por exemplo, você vendeu, vamos botar aqui um número que fica mais fácil. Sei lá, vendeu 2.000 e atendeu 25 clientes, mais ou menos isso. Aí você vai pegar 2.000 dividido por 25, ou seja, seu ticket médio é de 80. E aí você pode determinar, poxa, eu quero um ticket médio pelo menos de R$150. Aí, isso quer dizer o quê? Que, em média, você tem que vender R$150 para cada pessoa. E isso é bom porque, gente, por exemplo, a pessoa me pediu uma base, aí eu vou lá entregar a base a ela. Aí você vai, pô, R$79,90. Caramba, tem pronta entrega aqui. Fulana, como é que você tá com o seu gel de limpeza facial? Não, menina, ainda tenho. Mulher de Deus, já tô aqui. Olha só, já fica com esse daqui. Aproveita e fica hoje já com combo. E aí, gente, o que é legal de comprar na promoção? Aí sim, nesse caso, lembra que a promoção, ela tem que ser um instrumento de negociação? Por isso que é legal a promoção ser instrumento de negociação. Fui entregar a base. Fulana, já tá, como é que tá o seu gel? Não, ainda tem lá, ainda dá pra você. Fulana, já tô aqui. Já fica com esse daqui, ó. Já te dou um descontinho, de vez você tira R$2, R$3 ali, sabe? Uma porcentagem, você fica com o combo, já fica com os dois. Por quê? Porque você vai ter que gastar um tempo para poder ir lá levar de novo. Ou seja, já faz a venda ali, já agarra ela. Ou seja, você conseguiu aumentar o seu ticket médio, porque você foi para entregar uma base de 80, né? R$79,90, e aí você entregou mais um outro produto, que, se eu não me engano, ele está R$79,90 também, R$74,90, né? Se eu não me engano. Então, quer dizer, você vendeu o dobro daquilo que você foi entregar a ela. Então, sempre tente aumentar o seu ticket médio. Então, a gente começa dessa forma, vendo a lista de cliente, né? Quantos clientes eu tenho? Quantos ativos e quanto inativos? Vamos considerar aqui que ativos, até 6 meses ali que ele comprou com você, ele está ativo, né? Passou de um ano, o bicho já está muito inativo. Bora resgatar esse povo aí. Por quê? Porque já conhece o produto, você pode oferecer a ele um lançamento, né? Algo novo que ela ainda não experimentou. Então, ó, trazer. Quando a gente tem essa noção, fica mais fácil. Pô, fulana, que tempo que não me chama aqui, cara, vou perguntar ela aqui como é que tá, né? Então, assim, por isso, gente, que eu acho legal, uma forma de eu sempre manter uma relação com as minhas clientes é a data de aniversário. Natal também, eu mando, aniversário, mando também. Ah, Deise, mas porque você hoje tem um abacate que manda para você. Quando eu não tinha, o que eu fazia? Já deixava pré-pronto uma mensagenzinha de aniversário num grupo comigo mesmo, né, lá, aniversário. Já pré-pronta ali, bonitinha, fazia de todo o meu coração mesmo, bonitinha, mas, né, assim, eu imaginava assim, uma pessoa importante para mim, que me ajuda no meu negócio, né, que me dá preferência, e eu elaborava, na época nem tinha o ChatGPT para poder ajudar, então elaborava aquilo ali e sempre colocava um nomezinho dela ali no início. Né? E no mês, tipo, virava o mês, aí eu já imprimia aquela folha das aniversariantes daquele mês ali, né? E já sabia, dia tal é aniversário de fulano. Aí você pode botar até na agenda do Google, que ele também vai te lembrar, né? E aí dá para fazer também manualmente. Por quê? Quando eu entrar em contato com ela para falar de um lançamento, de qualquer outra coisa do meu trabalho, não fica só aparecendo que eu só entro em contato com ela para vender. Então, eu gosto de ter essa conexão. 2, o estoque. Quanto que você tem no estoque hoje e o que você tem no seu estoque hoje? Está começando o mês. O que você tem, quanto você tem. Quando você vê quanto que você tem lá no seu estoque, meu Deus, eu tenho 5.000, meu Deus. Teve uma vez uma pessoa que falou assim para mim. Eu nem lembro o bairro, vamos supor que era 15.000, não sei. Eu tenho 15.000 de estoque. Estava super tranquilo, era uma média de 4.000 que ela vendia. Então, assim, um exemplo, né? Estava tranquilo. Por quê, gente? É saudável a gente ter o valor de estoque pelo menos 3 vezes aquilo que a gente vende no mês, tá? Até isso daí é saudável, porque eu não posso muito ultrapassar disso, que aí eu vou assim, caraca, aí eu estou sempre tendo mais do que eu estou comprando. Mas por que é importante eu ter isso aqui, ó? Justamente para poder eu saber. Então, assim, quanto eu tenho?
E o que eu tenho? Para quê? Eu saber o que eu tenho? Para não ficar comprando coisa, por mais que esteja na promoção, eu ficar comprando porque está na promoção, se eu já tenho no estoque. Então, isso é para a gente ser inteligente. Então, quanto que eu tenho dinheiro e o que eu tenho? Isso daqui são coisas de gente grande que eu falo que é empresário grande, por isso que eu estou falando. O que eu estou tentando trazer para você? Na palavra de Deus, vai ter uma parte lá na Bíblia, que eu sei que as coisas estão na Bíblia, gente, mas não me peça para memorizar tudo, o versículo, o livro, mas, enfim, eu sei que é Paulo que fala. Tem uma parte lá que diz o seguinte, que quando a gente, por exemplo, a gente se converte, a gente é crente filhinho, aquele que toma o quê? Leite, coisas fáceis, né? Depois de um tempo, a gente tem que comer o quê? Alimento com substância, para dar força, da gente aguentar o tranco. Então, não vale muito a pena eu sempre vir aqui e ficar passando a mão na cabeça de vocês. Isso daqui é coisa de gente grande. Então, tá na hora de quê? De comer substância, de coisa que vai fazer o quê? Uma base forte. Se vocês começarem a crescer com essa base forte aqui, meu amor, vocês dão banho em muitos empresários que estão com as lojinhas abertas aí e não tem noção se eles estão trabalhando só para pagar o aluguel que eles abriram da loja. Porque se eles fizessem isso, eles já tinham fechado, tinham sumido há muito tempo, como eu fiz quando eu tinha a loja. Mas por que eu tinha noção disso? Porque eu já tinha essas métricas para poder eu tomar decisão. Então é fácil. Sempre que a gente controla os números, fica mais difícil dele te controlar. Então, para que os números não nos controlem, a gente precisa controlar ele. Determina na semana, no mês, qual horário você vai trabalhar. Quanto tempo você vai trabalhar? 1 hora por dia? 2 horas por dia? Meia hora, que seja? Por quê? Porque às vezes a gente acha assim, ai, mas não tem mais nada para fazer, ou então, tem muita coisa para fazer, e às vezes a gente se perde nisso. Então, eu não vou botar aqui dia e horário estabelecido, porque cada um tem uma rotina diferente. Então, cada um dentro dessa rotina, poxa, os dias tal, ou então todos os dias, do horário tal, até tal hora, eu consigo fazer meia hora só disso daqui. Aí eu já vou ver o que eu vou fazer. Começa essa semana, né? O mês está começando, começa essa semana. Pô, vou fazer o tal da lista do cliente, que eu não fiz. Quanto tempo? Eu sei que tem as meninas, a Michelle aqui, né? Não tem muito tempo, a Milena não está aqui, eu acho que não está aqui, mas enfim, também não tem muito tempo, mas já pode começar a fazer isso. Vou fazer minha lista de clientes. Hoje só tem meia hora, vou fazer minha lista de clientes, depois eu já vou fazer meu estoque. Ou seja, talvez num dia, 2 dias, dependendo de quanto tempo você tira para fazer isso, você já está com essas coisinhas aí resolvidas. Deise, não tem computador, não sou tecnológica, compra um caderno, né? Já deixa tudo ali. A Cris que fala muito isso para mim. Eu tenho um computador aqui, que é o caderninho dela, tá tudo lá anotadinho. Pode falar, Mônica. Ai, Deus. Me distraí, amigo, perdão. Me perdi. Não tem problema, a não. mesa hoje não tá muito legal, não. Quem que tá bom? Era uma dica para dar de alguma coisa de tempo, me perdoa, daqui a pouco vai voltar. Depois volta, não tem problema. Publicidade. Publicidade é o quê, gente? Quando a gente tem que informar para fora, né? Quem não é visto não é lembrado. Por exemplo, o WhatsApp e o Instagram são lojas abertas. Se a gente nunca aparece lá, é como se a porta da nossa loja estivesse fechada. Então, a gente precisa ter essa noção de que se eu não tenho, Deise, eu não tenho como fazer sessão de beleza, chamar os outros, vir para cá para ficar fazendo sessão de beleza, não tem tempo para isso, não tem tempo de fazer aula de automaquiagem, mas você tem meia horinha para fazer um videozinho, né, e colocar ali, falar um pouquinho do produto, falar do porquê que você gostou, do que aquele produto resolve, né? Nossa, gente, por que eu sempre falo de coisa caída? Porque tá todo mundo com as coisas caindo, gente. O povo tá com as coisas caindo. O que a gente quer? Quer levantar. Então, sempre que eu vou falar aqui de uma sombra, eu falo, gente, olha como levanta. E levanta mesmo. Gente, vamos passar o blush, ó. Por que a gente passa assim? Porque a gente quer levantar. E levanta mesmo. Porque dá essa sensação de pele mais levantada. Eu preciso, por quê? Porque eu sei que todo mundo tá com raiva que o colágeno tá indo embora e a cara tá caindo. Como a Michelle falou, né? A gente coloca os peitinhos aqui, a gente bota... Esses dias eu tava pensando, eu falei, caraca, eu preciso fazer um vídeo sobre o lápis labial com gloss e já começar. A gente tem que começar a aprender os ganchos, né? Se você não tem R$1.300, meu bem, para botar ácido hialurônico, eu tenho a solução para você. Por X valor, você já tem boca, tá vendo? Então, assim, a pessoa que é louca para colocar a boca e não tem dinheiro, já vai se conectar e falar, opa, é uma solução, né? Pelo menos eu já vou resolver ali o problema, quero parecer com os lábios mais bonitinhos, já vou colocar. Então, assim, a gente precisa tocar na dor e no desejo, dor e desejo. Por que tocar na dor? Eu vou resolver a dor daquela cliente, né? Mostrando para ela que eu consigo resolver aquele desejo que ela tem vontade de ter. E aí, a publicidade que a gente pode fazer é onde? Quando a gente não tem tempo, né?
seria muito legal a gente ter muito tempo para sair, fazer network, para eventos empresariais, ver outras mulheres. Sim, mas a gente está lidando com mulheres reais, nem todo mundo tem esse tempo, a gente sabe disso, eu não tenho, tem um monte de gente aqui que não tem tempo para isso, né? E talvez a gente ainda nem tenha conexões com outras pessoas assim. E isso é coisa que, inclusive, gente, quando a gente precisa caçar uns lugares assim, tem outras mulheres, sabe? Umas coisas assim, para poder conexão. Se alguém te convidar, menina, vai ter um evento assim, um chá, não sei das quantas, vai. Eu sei, eu não sei, quer dizer, eu era assim, não sei vocês, porque eu era mais antissocial. Mas pensa no negócio que me dói é sair de casa de noite. Eu sou velha. Eu não gosto muito de sair de casa à noite. Porém, desde que eu comecei a empreender, eu tenho me esforçado mais. A velha que habita em mim tem se esforçado mais, porque às vezes é necessário você sair, ter conexão com outras pessoas, né? Então, assim, tem coisa que a gente precisa aprender a fazer, gente. E a gente tem que fazer o quê? É parte do nosso trabalho, não é que dá trabalho, faz parte do nosso trabalho. Pode falar, Mônica, a Mônica lembrou. Não lembrei não, mas eu tenho me esforçado mais a me comunicar, porque eu sou muito prática. Então, assim, se eu não tenho nada para falar com a pessoa, eu acho que eu não tenho que falar com a pessoa. Mas eu tenho me esforçado a me importar, a dar uma passeadinha nos stories e, se a pessoa conquistou alguma coisa, mandar um parabéns. Eu, ai, que legal, parabéns, né? Você descobriu uma gravidez, sabe? Porque você sempre falou isso, né? E é algo que eu trabalho muito em mim, porque o nosso trabalho vem do relacionamento, né? A consultoria, né? Consultoria de beleza, consultoria de imagem. Hoje eu estava vendo um podcast com aquela, não sei, que ela ama. Ela é bem famosa nessa... Leila Ama. Eu tava vendo. E ela falou assim, por que eu cobro 100 mil? Gente, ela cobra 100 mil reais. Sim, ela começou bem pequenininha, a história de vida dela é bem pesada, né? Bem. Ela falou, por que eu posso cobrar? Porque ninguém é igual a mim. Eu não concorro com ninguém, eu concorro comigo. E eu tenho fila de espera de 1 ano para ser atendido comigo. E ela falou que ela se importa. Ela falou, eu me importo com as pessoas. Uma das minhas primeiras perguntas para a pessoa é, no que eu posso te ajudar? Caraca, eu achei isso assim. Ela falou, no que eu posso te ajudar? Né? Porque, assim, qual a expectativa? O que você espera de mim, né? Ela falou. Ela, e dali eu me importo, eu ouço a pessoa, eu me importo com ela. Faz toda a diferença, gente. Que a Mônica tá falando, eu sempre falava, gente, venda é relacionamento, venda é conexão, né? Então, assim, você pode ter o produto mais caro, mas se você teve uma conexão com aquela pessoa, ela não compra de outra marca. Tem gente, às vezes, esses dias tem uma senhorinha que ela veio para mim de um anúncio no Instagram bem cagado que eu fiz há muitos anos atrás para fazer um teste naquele impulsionar, e ela apareceu. Na época, ela me chamou no WhatsApp, que eu botei para vir para o WhatsApp, né? E ela falou assim, eu sou das Palmeiras, senhorinha mesmo. Aí eu falei, tá, eu moro aqui no Novo Portinho, pertinho e tal. Eu crente que ela ia pedir o produto, gente, que eu coloquei lá no anúncio. E ela não pediu nada. Eu brochei. Ela, eu tenho uma sobrinha, eu vou falar para ela que você vende Mary Cake. Aí quando ela pensou, eu falei, tá bom, obrigado e tal. Né? Mas eu falei assim, enfim. E aí ficou pra lá, aquele contato, né? Um belo dia ela me chamou, falando que ela queria ver batons. Aí era pertinho, eu fui lá, visitei ela, enfim. Ela já comprou perfume comigo, já comprou batom, já comprou... Nossa, batom ela sempre compra, gloss também, de vez em quando ela pede essas coisas assim. Quando eu chego lá, gente, pensa naquela senhorinha que me faz comer aipim com ela. Me faz comer não, ela me oferece e eu sei que eu sinto que aquilo é importante para ela, sentar e comer alguma coisa com ela. Você quer aipim? Vem para quero sim! Dona Marilza, nome dela. Esses dias eu fui até lá, eu acho que até postei. Tirei uma fotinho com ela, falei, Marilza, deixa eu tirar uma foto com a senhora. Ela fez iogurte natural, me explicou como que fazia, onde ela comprava o leitinho, que não era de caixinha, e ela perguntou, você quer levar um pouquinho para você? Eu falei, quero, porque eu já percebi que é importante para ela sentar e comer com ela e aceitar as coisas que ela está me oferecendo. Então, assim, sabe aquela coisa... Aí, ela abriu a bolsinha dela, para ver o que ela já tinha lá de batom. Aí ela, ai, Daisy, você não fica triste comigo? Eu comprei isso aqui, ó, que era de uma outra marca lá. Marilza, imagina, a senhora não está presa em mim. Então, olha só, a preocupação da pessoa, tipo assim, caraca, será que eu vou magoar ela porque ela vai ver produto de uma outra marca aqui? Então, assim, é conexão.
sabe? Ela, de vez em quando, ela me pede alguma coisa, me chama. Então, assim, se eu não sentasse lá, talvez dá para fazer isso com todo mundo? Claro que não, e tem pessoas que nem gostam disso também, tá tudo certo. Mas é você, de alguma forma, se importar, como a Mônica falou, né, que a Leila tá falando, se importar com o que é importante para aquela pessoa, né? Porque, às vezes, o que não é importante para mim é importante para ela. E, naquele momento, eu estou ali para servir ela. Servir, né? Elisana, não tá vindo a sua. Não. A minha que está repetindo em você. Eu acho que deve ser o fone. Não, ela não. É o negócio do fone dela, eu acho. Então, a gente viu publicidade. Depois, se você quiser sair, entrar de novo para ver. Metas das vendas semanais. Se a gente não coloca. Agora sim, era o fone, tá vendo? O fone. Eu, às vezes, comento no status ou no Instagram de alguma cliente e elas sempre lembram de mim e logo perguntam: você tem um batom? Você tem um gloss? Aí, o que você está falando é muito interessante isso mesmo. Às vezes, um coraçãozinho que a gente coloca e a pessoa vai lá e vê que a gente colocou e já lembra. Sim. E às vezes nem leva tanto tempo, né, gente? Às vezes você tá vendo um negócio ali, custa voltar, nossa, o que o Mônica falou, né, descobriu uma gravidez, poxa, que legal, parabéns. Às vezes é aniversário de um filho, né, eu faço muito isso, nossa, parabéns, seu príncipe, Deus abençoe. Né, não custa nada, né, você se mostrar que você está presente e que aquela pessoa ela tem um significado e é importante para você, né, e isso é grátis, gente, a gente nem precisa investir, né, nem precisa depender de um custo financeiro para isso. Metas de vendas semanais, gente. A senhora Mary Kay Ash falava que se o elefante é grande, a gente precisa aprender a fatiar. Alguma coisa assim que ela falava. Fatiar como? Porque é algo muito grande se a gente coloca assim, nossa, esse mês, no exemplo, quero 5 mil, né? Eu quero vender 5 mil. Ok, primeiro para poder a gente vender 5 mil, aí a gente precisa ter um pedido, né, maior. Mas vamos supor, quero vender 5 mil, para quem já vem fazendo pronta entrega aí, eu pego 5 mil e divido ali por 4, que seria a média ali de semanas que a gente tem no mês, né? Então, por semana, eu tenho que vender R$ 1.250. Ok, R$ 1.250, quanto que eu tenho que vender por dia? Aí eu vou trabalhar 7 dias, pô, domingo? Não quero trabalhar domingo. Pô, mas eu quero trabalhar 6 dias. E eu falo 6 dias, gente, levando em consideração que ninguém vai ficar 8 horas trabalhando fazendo Mary Kay, porque eu duvido que alguém fique 8 horas fazendo Mary Kay. Ali não fica, né? Mas vamos botar aí 5 dias da semana. Então, pegaria R$ 1.250, dividiria por 5. Poxa, 250 por dia é uma média. Aí lembra do ticket médio? Se eu estou indo levar algo, já levo mais alguma coisa. Fulana, como que você está disso? Sua máscara de cílios, seu batom, olha esse lançamento, olha a cor desse batom. Esse batom aqui você pode usar tanto de dia quanto de noite. Nossa, esse batom aqui eu chamo ele de boca de mulher rica. É o batom que eu mais vendo, por isso que eu trouxe para você. Aquele coringa que não vai sair da sua bolsa. Então você já está conectando ela ali com várias coisas, né? É um batom de boca de mulher rica, é o batom que vai combinar dia ou noite, é um batom coringa, não vai sair da bolsa dela. Olha quantas porquês inconscientemente eu dei para ela, no motivo que é bom ela ter um batom daquele ali. E aí, ao invés de eu entregar um produto só, né, porque eu já tenho ali, eu oriento ela, meio que inconscientemente, já fica logo isso daqui. E às vezes, gente, se a pessoa estiver meio balançada assim, é para isso que servem as promoções, para negociação, né? Ou seja, para você vender mais. Então, nesse caso, não é ruim, tipo, eu faço um combo. Agora, é muito mais vantagem você reduzir um pouco, não, fulano, fica com esse, porque aí eu já te dou, já deixo com você, já te dou um desconto de X valor, se você ficar com combo, então isso é negociação. Mônica saiu, entrou, saiu. Enfim, nas metas de venda, a gente vai ver o quê? Qual valor eu preciso vender esse mês? Que foi o que eu falei. Quero vender quanto? 4, 5, 3? Ai, Deise, minha média foi 2.000, mas eu estou querendo aumentar. Coloca aí 20% a mais. Também não precisa colocar uma meta que seja inalcançável, né? A meta, ela precisa ser realizável. Agora, coloco a meta e preciso trabalhar para cumprir aquela meta. E não ser a Dilma que vai deixar a meta em aberto. Toda vez que eu falo de meta, eu lembro da Dilma. Não vai deixar a meta aberta para depois fechar a meta, abrir a meta. Entendeu? Enfim, divide pelo valor da semana e depois divide pelo valor do dia, né? Então, eu acho que isso pode falar, Mônica. Eu acho importante também a gente ter um destino para esse dinheiro, porque isso nos motiva muito, né? O destino hoje do meu
da Mary Kay é pagar o desenvolvimento de obra, que hoje já está no valor da parcela, né, do meu apartamento que a gente comprou e que começou, né? Quando eu comprei, ele vai aumentando, desenvolvimento de obra, ele vai aumentando devagar até chegar ao valor da parcela. Hoje ele já está praticamente o valor da parcela. Então, o que acontece? É o meu foco. Eu preciso fazer aquele dinheiro. Então, eu preciso correr atrás, eu preciso vender, eu preciso... Então, assim, é bom quando a gente coloca um objetivo. Tipo, eu vou... igual, né, Michele falou, eu quero fazer uma cirurgia. Eu preciso, não sei, né, gente? Nem imagino quanto que custa, mas eu preciso de 10 mil reais. Então, eu vou começar tendo uma meta de lucrar, não vender, aí você vai ter que fazer o cálculo, lucrar R$1.000 por mês, porque eu quero em 10 meses juntar esses, né? Ou, eu quero botar meu filho no inglês. Quanto que tá o inglês hoje? Não sei, 500, 600 reais, nem sei, mas digamos. Então, assim, eu preciso vender tanto para lucrar 500, 600 reais para pagar o inglês do meu filho. Então, é muito importante a gente colocar, porque quando, igual ele falou, a gente deixa a meta aberta, a gente não tem objetivos, a gente não tem sonhos, a gente não tem projetos com aquele sonho. Se eu vendi um batom ou se eu vendi 5 mil reais, para mim, tanto faz. Então, assim, a gente precisa, sabe, ter objetivos com esse dinheiro. Tem direcionamento, né? O que vai impulsionar, cara, eu vou fazer isso daqui porque eu preciso do valor tal e a gente tem mais ânimo para trabalhar para isso, né? E aí a gente para de encarar, inclusive, nosso negócio como um bico. Eu tô vendo aqui que Elisana tinha colocado que atendeu 24 clientes mês passado. Elisana, mês passado, vendeu uma média de 5.400, né? Se a gente for dividir por 24, o ticket médio de Elisana deu R$216, 215, né? É um ticket legal, né? Então, assim, tenta manter esse ticket médio. Aí você já sabe, no mês passado, o meu ticket foi de 216. Então esse mês, vou trabalhar para cada cliente que eu atender, eu pelo menos vender no mínimo R$216 para ele. Né? Então, assim, tá vendo como é importante a gente ter esses números, esses direcionamentos para poder a gente conseguir dar um norte, né? Ô, Deise, e a pronta entrega é muito interessante, porque igual a cliente queria um Prime. Aí eu tinha o Quarteto Fantástico e tinha o Delineador. Aí ela foi lá e ficou com os 3. A outra cliente também. Então, assim, eu sempre estou fazendo isso que você falou. Eu pergunto, e aí, você quer mais alguma coisa? Tem lápis de boca, tem batom. Vou lembrando e a pessoa pega, olha e quer. E se eu não tivesse? Porque tá na mão ali, tá perto, primeiro. Já tá ali, ela tá vendo e vendo a emoção, né, gente? Moleque, eu tô muito É emoção. Tá ali, cara, já tô aqui, pô. E às vezes uma coisa que funciona muito, fulana, só vai aumentar R$10 a mais na sua parcela e você já leva mais 2 produtos. Você sempre vai fracionar isso na parcela, só vai aumentar X valor na sua parcela. Quando eu fechar muito consórcio, eu sempre usava o seguinte, fulana, você imagina, né? Às vezes a gente gasta em tanta coisa. R$3,15 por dia é o que você vai investir em você. R$3,15, não paga nem mais o café. Eu acho que nem o Tide te paga mais, não é, menina? Aí eu levava a pessoa, pensei, caraca, é mesmo, R$3 por dia, porque eu fazia de 35, né? Então, assim, a gente trazer essa consciência, porque elas não pensam nisso, gente. Então, assim, a gente tem que pensar por ela. Desafio da semana, organizar, tá? Base de cliente, nome, interesse, última compra, né? Eu acho que depois eu vou botar um PDF, isso daqui tem como imprimir um PDF, eu vou botar lá no grupo de canal de aviso para vocês. Criar um bloco de horário, né, por dia, para vender ou para trabalhar no seu negócio, para organizar, nem que seja pelo menos 30 minutos, né? Ter um compromisso com você mesmo. Se você tivesse que sair, né, para trabalhar para alguém, você teria que ter um horário determinado. Né? Então, determina um horário para ser a sua patroa e a sua própria funcionária. Sua patroa vai falar para você mesmo, Mônica, hora de trabalhar. Aí você vai. E aí você vai sentar lá e fazer o seu trabalho de funcionária da Mônica, tá? Separar kits, fazer foto, pelo menos os 3 kitzinhos, ou então, tipo, se você não quiser fazer foto, você separa, principalmente, gente, kits de produto que vocês já tenham. E aí vocês vão falar mais sobre aqueles produtos, vai fazer foto daqueles produtos. Às vezes, a foto não ficou muito legal. Tira uma foto, joga no chat GPT e fala para ele botar um fundo bonito assim, sensado. Aí ele vai pegar a foto daqueles produtos e vai botar um fundo bonito para você. E você ainda vai ter ali a foto bonita com os produtos que você tem para você vender. Pode falar, mano. Eu lembrei o que eu queria falar, é sobre isso. O importante da gente saber o estoque que nós temos é porque a gente pode focar em falar daquilo que você tem.
a Mary Kay, ela vai falar do lançamento, ela vai falar da promoção. Mas isso aí. você, igual assim, se eu tá na promoção a máscara de cílios, a Lash Intensity. Mas aí, se eu tenho no estoque várias Lash Love, eu vou fazer propaganda da Lash Intensity? Não. Faz na Lash Love, isso aí. Eu vou fazer propaganda da Lash Love. Mônica, mas ela não está em promoção, mas ela está R$ 71,90. Ela está mais barato do que a Lash Intensity, que é R$ 73,90. Então, assim, por isso é importante a gente saber o que a gente tem no estoque, para a gente trabalhar, porque senão a gente não vê dinheiro, fica rodando em círculos, não se organiza financeiramente e se frustra, não porque a empresa não te fornece estratégias, nem promoções, nem uma alta lucratividade. Quando eu falo para as pessoas que a Mary Kay dá 40%, gente, o povo fica doido. Meu irmão fica assim, pelo amor de Deus, essa empresa é uma mãe. Gente, ninguém dá 40%. Sim, é muito, muito difícil. Acostuma com isso, sabe? E então, assim, a nossa lucratividade é maravilhosa, mas se a gente não se organizar, se a gente não fizer por onde, se a gente não trabalhar aquilo que a gente já tem, se a gente não fizer, né, o beabá, né? Tô brincando aqui que tem algumas coisas que eu não sou tão didática, mas Daisy sabe que eu levo o meu trabalho na Mary Kay muito a sério. Uhum. E então, assim, sabe, colocar em prática, e as nossas reuniões são muito importantes. Olha, eu peguei uma ideia que a Milena deu aqui numa reunião e já coloquei em prática, né, eu acho que eu coloquei lá no nosso grupo dos cestinhos, eu já tô com 19 contatos novos, entendeu? Graças 19 contatos novos. Então, assim, por quê? Porque hoje eu preciso ampliar a minha cartela de clientes. Então, sabe, é muito importante a gente levar a sério o nosso trabalho, a nossa empresa, né? Daisy já falou essa frase e eu gosto muito, ser a nossa pior patroa e a nossa melhor funcionária. Aí dá certo. Pior patroa e melhor funcionária, minha filha. Dá muito bom. Então, a gente separar os kits, né? Separar o que vocês já têm aí e focar mais a venda nisso. Você vai falar mais sobre isso. Por exemplo, se você tem ali kit Timewise, né? Vai só postar o kit Timewise? Pode postar só o kit Timewise? Tá, não deu para fazer de outra forma? Ok, não tem problema. Mas e se você vier com uma narrativa antes? Tipo, você sabia que apenas 20% do envelhecimento do nosso rosto, aí você pode focar mais no rosto, do nosso rosto é por causa do fator cronológico e 80% é pela falta de cuidado? Ou seja, opa, tem gente que não sabe disso. Ela fala, caraca, falta de cuidado 80%, pô, 20% só. Fala assim, isso faz ela refletir em quê? Pô, então tá nas minhas mãos eu envelhecer mais rápido ou não. Preciso começar a cuidar da minha pele agora. E aí, você depois já vem postando, né, o produto que resolve essa dor, né? E contar para... Você pode... Gente, história vende. As pessoas gostam de ouvir história. Por isso que o Big Brother, né, o povo gosta de quê? De fofoca, da história, né? Por isso que novela... série. Por que você fica um tempão parado vendo uma série? É uma história. Uma sequência. Você fica parado um tempão quem vê novela. É uma série, aquilo ali. Ela quer saber o final, ela quer saber o resultado, ela quer saber... Então, quando você para e fala assim, gente, isso daqui, se você tiver uma foto antiga, né, isso daqui era uma foto antes de eu cuidar da minha pele. Aí você pega aquela mais bagaceira mesmo, bem feia mesmo, né? E depois você escolhe a mais bonita. E o dia que você está toda, né? Aí você vem depois com a maquiagem toda bonitinha, você vem falando aqui, gente, eu não cuidava. Eu sempre falo muito isso, né? Quando eu vou vender, nas aulas e tudo mais, porque isso impacta, e é verdade, eu não estou mentindo. Então, assim, quando eu não cuidava, estava muito ruim o negócio. Então, eu trago aqui uma conscientização. E ali você pode mesclar um pouquinho com a sua história. Do porquê que você não cuidava. Quando você começa a falar, o povo gosta disso, né? Gosta da fofoquinha, ela quer saber mais da sua vida. E aqui, postar nos status, pelo menos uns 3 dias seguidos, aquilo ali, né? Ou então você intercala, tipo, eu vou botar uns produtos hoje, aí amanhã eu vou colocar uns outros que eu tenho aqui, mas bota pelo menos umas 3 laminazinhas ali, né? Dos storyzinhos. Se tirar, nem que seja meia hora do dia, de cada dia, vai dar para no final do mês ter trabalhado bem legal aqui e ter tido algum resultado. Pelo menos de você aprender, poxa, dessa forma deu muito bom, pô, da próxima vez eu vou fazer assim. Você vai ver que você vai começar a melhorar, vai ficar mais criativa para poder começar a fazer uma narrativa em como você pode oferecer aquilo ali. Agora, quando a gente para, não exercita a mente, minha filha, aí dá ruim. E aqui é um textinho, aquele textinho que eu falei, tá vendo? Antes de postar, de trazer uma narrativa. Tipo, sabia que 20% do envelhecimento é idade, o resto é só falta de cuidado da pele? Então, você já traz uma reflexão, por exemplo, se você no Instagram, você coloca essa afirmativa e coloca lá uma enquete. Você sabia? Aí bota o sim ou não, para ver quantas pessoas ali normalmente se engajam, porque isso é rápido, então as pessoas nem tem problema, tipo, de colocar que sim e que não,
né? E quanto mais toque na tela, mais o Instagram entrega aquele conteúdo para outras pessoas, tá? Enviar pelo menos mais 5 mensagens, personalizado o quê? Com nome, gente, né? Para aquelas pessoas, lembra lá em cima do cliente inativo, né? Manda para o cliente que está um tempão aí, ó, sem ver, tempão sem comprar. A pessoa que está ativa, a pessoa que está ativa, pô, tem mais ou menos 4 meses, 3 meses, sei lá, 6 meses que ela comprou, pô, já vou contactar ela também com um lançamento, perguntar se os produtos dela ainda tem, se está tudo certinho. Então, a gente precisa criar essa comunicação. E, por fim, gente, empresária que se organiza, empresária que organiza o negócio, ouve o som do quê? Da prosperidade chegando. E quem não se organiza, só ouve o barulho da cobrança. Então, assim, a gente precisa entender que a prosperidade, né, a vida financeira mais pacífica, vamos dizer assim, mais tranquila, ela vem mediante a coisas básicas que a gente pode fazer. Se você não controla os números vão te controlar. E isso vale tanto para quem empreende, tanto para quem é CLT, tanto para quem, tipo, às vezes nem empreende, nem é CLT, mas vive de algum negócio tipo de aluguéis, por exemplo. Se você não controla, vai chegar uma hora que o número vai te controlar. Dúvidas, meninas? Querem compartilhar alguma coisa? Eu já falei muito. Durante Eu gostei tô dessa fazendo- dica de mandar durante mensagem a para aula, cliente. eu já fiz a lista minha aqui. O lance da lista realmente é bem legal, né? Porque a gente consegue ver quem está faltando, né? Quem não está te respondendo. Eu, por exemplo, hoje é terça, né? Ontem, eu peguei nos meus contatos e separei todos os homens que eu conheço que eu sei que é casado. E mandei mensagens para ele escolher, né, alguma coisa para as namoradas, esposas, qualquer pessoa, né, que ele queira presentear. Um total de 0 pessoas me respondeu, mas eu vou continuar na luta, né? Quantas pessoas você mandou, Michele? Mandei para 8 homens. 8 homens é baixo ainda. O meu primo que mora no Rio falou assim: se eu escolher qualquer coisa aí, eu vou escolher errado. Eu falei, cara, não é possível. Um batom, um rímel, um lápis de boca, um hidratante. Não é possível que você vai errar comprando um hidratante para ela. Você não sabe se ela gosta de hidratante? Um rímel, ela usa rímel, gente. Um blush. Não é possível que você vai errar se você comprar. Você não pode dar margem para eles tentarem pensar. Se o homem tiver que pensar, ele vai ter preguiça e ainda vai ter medo de comprar errado. E aí você pode falar assim, fulano, olha só, me conta uma coisa. Como que é a sua esposa? Ele vai saber bem pouco, porque tem homens que não prestam muita atenção. Mas, exatamente. Você vai poder falar assim, você já viu ela usando algum hidratante? Aí ele provavelmente ele vai falar, tem, você já viu ela passando alguma coisa assim, máscara de cílio, né? Batom, normalmente ela usa o quê? Aí ele provavelmente vai fazer, fulano, olha só, então hoje é seu dia de sorte, porque eu tô com um kit aqui, aí do que ele falou, né? Um batom, a máscara de cílio hidratante que eu vou mandar para você e vou ainda fazer uma cartinha. Aí você vai incrementar o pavão. Uma cartinha já vai chegar aí na sua mão, tudo pronto, só para você chegar lá e entregar ela. Nessa noite, meu amor, aí você se prepara também. Se eu fosse você, o seguinte, já vou deixar um perfume aqui, que é para você usar quando você entregar ela, porque nessa noite o negócio vai piar. E aí, você já está montando, sabe o que na cabeça dele? A realização do sonho dele. Com certeza. Sério, porque venda é a história, você já está criando a emoção. Quando falar isso para ele, mesmo que seja um tom de brincadeira, né? Porque a gente tá falando com o homem, mesmo que seja um tom de brincadeira, ele já vai se imaginar lá e ele provavelmente já vai estar mais aberto à questão de só chegar primeiro. Você não está fazendo ele pensar muito. Você já vai chegar com a bolsinha lá e entregar para ele. Tenta fazer nesse formato aí, contacta. Aí por isso que tem que ser algo mais personalizado, né? Principalmente quando a nossa base de clientes é um pouco menor ainda. E detalhe, por ser menor, eu tenho um pouco mais de capacidade de fazer mais um a um ali, mais. Aí, detalhe, se ele tem Instagram, você vai lá e vê como que é a esposa dele. É morena, é negra, muito branquinha, ela costuma usar batom de que cor? Você já vai saber do que ela gosta. Se ele tem foto lá com ela. Se não tem, se tem junto ali, normalmente a gente até que bota a roupa do cônjuge ali, né? Você começa por quê? Especulação. Você já vai saber como fazendo muito coloração pessoal, eu sempre vou no Instagram da pessoa para vasculhar a vida dela. Eu preciso saber o que ela gosta.
né? Quando ela chega até mim, principalmente quando é uma pessoa que eu nunca vi na vida, que era indicação. Então, eu vasculhava lá, para quando ela chegar, eu ter alguma conexão do que ela gostava ali, mais ou menos, para eu ter um assunto para puxar. Então, começa a vasculhar e começa a fazer dessa forma, e depois você me conta se melhorou aí a conversão. Mais 8 pessoas, tipo assim, opa, daqui a pouquinho você vai ter uma métrica. Quantos que eu tenho que falar para ter um sim? E aí, se eu falei e ainda não deu resultado, será que foi a forma como eu abordei? Eu conectei com ele? Qual foi o valor que eu gerei ali para ele? Pô, ele não vai ter preocupação, já vou entregar tudo pronto. Já idealizei para ele, já vou botar uma cartinha, porque às vezes o bicho é ruim e não consegue expressar o sentimento. Vai pro chat GPT, meu filho, e fala assim, eu quero que você faça uma carta. E ainda fala assim, quantos anos de que vocês têm de namorados? Aí ele vai falar. Aí você usa essa informação. Minha filha, a mulher vai ficar feliz, porque uma vez na vida ele lembrou de quanto tempo que eles estão namorando, que eles estão de casado, que eles estão de tudo. Óbvio que ela vai saber que não saiu dele, né? Que saiu de alguém. Que ele, Sim, alguém mas ela ajudou. já vai ficar feliz, porque a mulher também tem mulher que vai se iludir. Nossa, primeira vez Verdade. que ele lembrou. Mas vai dar bom, menina, vai dar bom. Elisana queria falar. Ia falar sobre mandar mensagem de novo para cliente, que eu peco às vezes nisso. Igual assim, cliente que comprou os kits TimeWise, né? Agora já tem mais de 3 meses, já posso mandar mensagem para perguntar, né? Isso. É bom sempre estar enfatizando isso, que às vezes a gente passa despercebido. Sim, e quando você perguntar, você pode fazer, fulana, e aí, gostou do kit? Não faça a pergunta aberta. Fulana, tem 3 meses que você está utilizando o kit, está cuidando da sua pele, usando direitinho, tudo certinho. Eu já estou botando uma coisa ali na cabeça dela. Para você ter o resultado, você precisa usar corretamente. Né? Porque, você usou direitinho? Então, nossa, fulano, tem 3 meses que você está usando aí certinho os produtos, me diz uma coisa. Como você está sentindo a sua pele usando os produtos corretamente, do formato direitinho que eu te passei? Ela vai ter que falar. Né? Isso Então, eu já fiz. Uma vez que você deu uma aula, eu já até fiz. Só que, tipo assim, agora tem que lembrar, já está acabando, o que falta repor? tá, isso aí. Fulano, olha só, pelo tempo aqui, os seus produtos já estão acabando, seu gel de limpeza já está acabando. Já posso separar aqui para você? Segunda de canela. Porque aí, às vezes, a gente deixa de fazer esse pós-venda, esse retorno,